ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 19 de junho e vamos lembrar da Santa Juliana Falconieri, essa santa que viveu no século XIII, nasceu em 1270, né, numa família de santos, né? O seu pai era irmão do Santo Alex Falconieri, fundador da Ordem dos Servitas. Então, tem esse laço muito profundo, né, de santidade na sua família. Entregou sua vida em oração e penitência. E seu pai, como eu disse, irmão do santo Alex Falconieri, ele ficou muito rico no comércio. Então ele era rico porque era um grande comerciante e depois, de muito pensar na sua vida, ele achou que, para ele ter ficado rico, ele muito provavelmente, vamos dizer, teve algumas atitudes não muito honestas. Então ele reconheceu que sua riqueza era fruto também, de atitudes e de ações não muito corretas. E aí ele vai ao Papa, pede a absolvição dos seus pecados e entrega toda a sua fortuna para a caridade, para a construção de boas obras. Reconheceu, ele lembra daquela, do Zaqueu, aquilo que eu fraudei, eu vou restituir. E foi isso que o seu pai, Caríssimo era o seu nome, fez. Então, ela nasce nesse período, logo depois que ela nasce, algum tempo depois, ele vai falecer. E as primeiras palavras que a jovem Juliana aprende a falar é Jesus e Maria. Então, antes de falar papai e mamãe, ela aprendeu Jesus e Maria. Então, passava horas em oração, desde pequenininha, procurando sempre um lugar escondido para estar com Jesus. E sua mãe dizia para ela, Aí a mãe falava assim, olha, se você não começar a aprender a costurar, a cozinhar, você não vai encontrar marido. Naquela época era assim, Mulher tinha que ser prendada, Então tem que aprender a cozinhar, tem que aprender a costurar. E essas ameaças não surtiam efeito. Por quê? Porque ela já sentia um grande desejo de entregar toda a sua vida a Jesus, de se consagrar na vida religiosa. E um dia sua mãe e seu tio vão preparar para ela, um encontro com um pretendente, arrumando um casamento para ela. E aí ela chama os dois e fala, olha, eu vou dedicar toda a minha vida à oração, à meditação e à caridade. Eu não quero me casar. Por isso, aos 14 anos, ela vai receber o hábito da Ordem Terceira da Congregação dos Servitas. Naquela idade, naquela época, lembra que se casava com 12, 13 anos, então aos 14 ela já entra para a ordem religiosa. E aí ela vai iniciar toda a sua vida de religiosa. Era um tempo de uma religiosidade diferente, nós temos que entender isso. Então era um tempo de muito castigo corporal, da flagelação, da penitência corporal. Então, muito jejum, vamos dizer assim, até a flagelação. Então, era uma espiritualidade própria daquela época, A gente tem que entender isso quando lê a vida dos santos, para entender que não é que hoje Deus nos chama a isso, mas a igreja foi evoluindo, no entendimento do que é verdadeiramente ser, fazer penitência. Não um flagelo corporal, mas a penitência mais dos atos, de atitudes, de coisas mais materiais no sentido de doação, de tudo. Não que ela não fizesse isso. A sua vida foi toda de doação, de entrega, de ajuda, da caridade, visitar os doentes, cuidar dos pobres, alimentar os famintos em todos os momentos.
Então, a gente vai ver que a vida da Santa Juliana vai ser uma vida de uma espiritualidade integral, totalmente dedicada ao serviço do Senhor. E ela dormia pouco, né, num chão nu, não buscava nenhum tipo de conforto. Suas orações duravam horas e horas e ela entrava, né, numa graça que ficava até sem comer. E era uma pessoa de fé e era chamada para pacificar situações de conflito, para ir ajudar nos momentos de dificuldade para os doentes. Muitas pessoas se curavam, eram curadas pela sua oração, pelo toque das suas mãos, pela sua intercessão. Mas o que ela tinha de mais precioso era o amor por Jesus. E ela dizia: ninguém tira do meu coração o meu amor crucificado. Então, o seu amor mesmo era Jesus. Então, a sua vida de caridade era para cuidar dos outros. No final da sua vida, ela teve uma doença no estômago, né? Que ela não podia comer nada. Nada. Não suportava mais alimento. Então, ela ficou impedida até de comungar, né? Nada ela conseguia comer. O finalzinho da sua vida foi definhando. E aí, no último dia, na hora da sua morte, não podendo comungar, não podendo receber Jesus na Eucaristia pela última vez, ela pediu: coloca a hóstia no meu peito. Pelo menos para eu sentir, né? Já que eu não posso comer. E aí, o padre colocou a hóstia consagrada no seu peito e aí acontece um milagre. O seu peito absorve a hóstia desaparece dentro dela como se tivesse sido sugada por dentro e ela morre dizendo: meu doce Jesus. Quando foram preparar seu corpo, né, para o sepultamento, sobre o seu coração estava a marca de uma hóstia, como se tivesse sido selado, né? Esse Jesus crucificado. E em homenagem, né, a esse milagre, as religiosas da sua ordem trazem no seu escapulário a imagem de uma hóstia. Então, Santa Juliana Falconieri tem esse profundo amor por Jesus e deixa para nós esse testemunho. Quantas vezes a gente podia comungar, podia receber Jesus e não deu valor, né? Então, que ela venha nos ensinar a esse amor total por Jesus na hóstia consagrada, que seja sempre meu doce Jesus. Jesus, na hóstia consagrada, seja o nosso alimento, seja o nosso sustento, seja o nosso tudo, para que a cada dia Ele esteja nos nossos lábios, no nosso coração e nas nossas mãos. Santa Juliana, rogai por nós. Os santos ou nada mais.